Um dilema divino. O poder de Deus e a presença do mal. Você já olhou para o mundo e questionou a existência de um Deus amoroso? É uma pergunta que muitos de nós fazemos em momentos de crise, ou quando testemunhamos a dor e o sofrimento ao nosso redor. Vemos sofrimento, dor e injustiça ao nosso redor. Crianças inocentes sofrendo, desastres naturais devastando comunidades e atos de crueldade que parecem desafiar qualquer explicação racional. Se Deus é realmente todo-poderoso e bom, por que essas coisas acontecem? Como pode um ser supremo permitir tanta dor e sofrimento em um mundo que ele criou? Esta pergunta intriga teólogos e filósofos há séculos. Eles debatem e discutem, tentando encontrar uma resposta que faça sentido, tanto teologicamente quanto filosoficamente. É uma pergunta que atinge o âmago da nossa compreensão de Deus e do nosso lugar no universo. Nossa busca por respostas nos leva a explorar a natureza de Deus e a complexidade do nosso próprio ser. O problema do mal e do sofrimento parece contradizer a natureza de um Deus benevolente. Como pode um Deus que é descrito como todo amoroso e todo-poderoso permitir que tais coisas ocorram? Como pode um Deus que permite que tais coisas ocorram ser considerado verdadeiramente bom? A definição de bondade divina pode ser muito mais complexa do que a nossa compreensão humana limitada. Esta pergunta nos leva a uma exploração mais profunda dos atributos de Deus, especificamente aquelas qualidades que lhe são únicas e o diferenciam de toda a criação. Esses atributos incluem sua onipotência, onisciência e onipresença. Para entender essa aparente contradição, devemos mergulhar no conceito profundo dos atributos incomunicáveis de Deus. Esses atributos são aspectos de sua natureza que não podem ser compartilhados ou compreendidos plenamente por seres humanos. Esses atributos não são meras versões amplificadas das qualidades humanas. Eles são fundamentalmente diferentes e transcendem nossa experiência e compreensão. Eles representam a própria essência do ser de Deus, qualidades que ele não compartilha com nenhuma parte de sua criação. Sua santidade, imutabilidade e eternidade são exemplos de tais atributos. Ao entender esses atributos, podemos começar a compreender a natureza do relacionamento de Deus com o mundo e encontrar respostas possíveis para a antiga questão de por que o mal existe em um mundo criado por um Deus amoroso. Talvez, ao explorar a profundidade e a complexidade da natureza divina, possamos encontrar um novo entendimento e uma nova esperança em meio ao sofrimento. A unicidade de Deus, revelando os atributos incomunicáveis. Quando falamos dos atributos de Deus, nos referimos às características e qualidades que definem a sua natureza. Alguns atributos como amor, bondade e justiça são comunicáveis. Isso significa que nós, como humanos criados à sua imagem, podemos compartilhar dessas qualidades, embora de forma limitada. No entanto, existem outros atributos que pertencem somente a Deus, atributos tão fundamentais ao seu ser que não podem ser compartilhados ou replicados em qualquer forma de criação. Esses são os atributos incomunicáveis, e eles são a chave para entender a verdadeira natureza de Deus. Eles não são simplesmente versões maiores ou melhores das qualidades humanas. Eles são totalmente diferentes em espécie. Esses atributos não estão sujeitos a limitação ou imperfeição como os nossos. Entre esses atributos incomunicáveis, alguns se destacam como pilares essenciais do ser de Deus: aceidade ou autoexistência, eternidade, onipotência e onisciência. Esses atributos, embora distintos, estão intrinsecamente interligados. Eles trabalham juntos para pintar um quadro de um Deus que é totalmente único e completamente soberano sobre toda a criação. Nas sessões seguintes, vamos nos aprofundar em cada um desses atributos, explorando seu significado e implicações para a nossa compreensão de Deus e seu relacionamento com o mundo. Autoexistência, o fundamento do ser. O primeiro e mais fundamental dos atributos incomunicáveis de Deus é a aceidade, ou autoexistência.
Isso significa que Deus não depende de nada nem de ninguém para sua existência. Ele é completo em si mesmo, sem necessidade de qualquer coisa externa para sustentá-lo. Ele é a causa não causada, a fonte última de todo ser. Em outras palavras, ele é o ponto de partida de tudo o que existe, o início de toda a criação. Ao contrário de tudo na criação, que é contingente a algo para sua existência, Deus simplesmente é. Tudo o que conhecemos e vemos depende de algo para existir. Mas Deus é a exceção a essa regra. Êxodo 3,14 oferece um vislumbre profundo da autoexistência de Deus quando Moisés o encontra na sarça ardente. Este encontro não é apenas um evento histórico, mas uma revelação da natureza divina. Quando questionado sobre seu nome, Deus responde: Eu sou o que sou. Esta resposta não é apenas um nome, mas uma declaração de sua existência eterna e imutável. Esta declaração enfatiza a natureza eterna e autossuficiente de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, sem mudança ou variação. Ele não é definido por nada fora de si mesmo. Sua identidade e existência são completamente independentes de qualquer outra coisa. Para entender esse conceito, imagine uma fileira de dominós caindo. Cada dominó depende do anterior para cair. Cada dominó cai porque o anterior o empurrou. Este é um exemplo clássico de causa e efeito. Mas o que fez o primeiro dominó cair? Esta é a pergunta fundamental que nos leva à necessidade de uma causa inicial. Deve haver uma causa inicial, não causada, que coloca toda a cadeia em movimento. Sem essa causa inicial, nada poderia existir. Essa causa não causada, na grande tapeçaria da existência, é Deus. Ele é o ponto de partida, o fundamento sobre o qual tudo o mais é construído. A autoexistência de Deus é a base de toda a realidade. Sem ele, nada poderia existir ou continuar a existir. Significa que ele não está em dívida com nada e não depende de nada. Sua existência é completamente autossuficiente e independente. Essa independência absoluta é um conceito que nossas mentes finitas lutam para compreender plenamente, mas é a pedra angular da compreensão da natureza única de Deus. É um mistério profundo, mas essencial para entender quem Deus é e como ele se relaciona com o universo. O Deus Eterno. Entendendo a eternidade de Deus. Outro atributo incomunicável crucial é a eternidade de Deus. Isso não significa apenas que Deus sempre existiu e sempre existirá. Significa que Deus existe fora do tempo completamente. Ele não está limitado pela progressão linear de passado, presente e futuro que governa nossa experiência. O Salmo 92 descreve poeticamente a relação de Deus com o tempo. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. A existência de Deus abrange todo o tempo, mas ele não é confinado por ele. Imagine uma linha do tempo se estendendo infinitamente em ambas as direções. Deus existe em cada ponto dessa linha do tempo simultaneamente. Seu passado, presente e futuro estão igualmente presentes para ele. Ele vê o começo e o fim de todas as coisas como um agora eterno. Este conceito pode ser desafiador para nós, que vivemos dentro das restrições do tempo. No entanto, entender a eternidade de Deus é essencial para compreender sua natureza imutável. Seus planos não são frustrados por circunstâncias imprevistas, e suas promessas não estão limitadas pelas restrições do tempo. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A eternidade de Deus também nos dá uma perspectiva única sobre a nossa própria vida. Enquanto nossos dias são contados e limitados, a eternidade de Deus nos oferece uma esperança que transcende nossa existência terrena. Em Isaías 40:28 lemos: O Senhor é o Deus eterno, o Criador dos confins da terra. Ele não se cansa nem se fatiga, e sua sabedoria é insondável. Este versículo nos lembra que, apesar de nossas limitações humanas, podemos confiar em um Deus que é eterno e todo-poderoso. A eternidade de Deus também nos assegura que Ele está sempre presente em nossas vidas, independentemente das circunstâncias. Ele conhece nosso passado
está conosco no presente e já preparou nosso futuro. Portanto, podemos viver com confiança e paz, sabendo que estamos nas mãos de um Deus eterno. A eternidade de Deus é um mistério profundo, mas também uma fonte de grande conforto e esperança para todos nós. Ao contemplarmos a eternidade de Deus, somos lembrados de sua grandeza e de seu amor infinito por nós. Que possamos sempre buscar entender mais sobre a natureza eterna de Deus e confiar plenamente em sua sabedoria e poder. Em todas as coisas, lembremo-nos de que Deus é eterno, e em sua eternidade encontramos nossa verdadeira segurança e esperança.